Certo. Então vamos lá. Vamos ver um pouquinho sobre as funções classificar e filtrar, né? Primeiramente, vamos começar ali com os menus de classificar. Aqui no Excel nós iremos na aba de dados e por aqui nós iremos ver o menu classificar. Aqui tem toda uma tratativa de dados e aqui tem o menu classificar. Então, aqui a gente pode ver que a ordem ela tá de qualquer jeito aqui, né? Tá randômica. Se a gente quer obter uma ordem disso daqui, basta que a gente clique em alguma das células dessa coluna e coloque para classificar. Então, temos aqui a classificação de A a Z, temos a classificação de Z a A também. Então, se a gente quisesse começar do final, né, das últimas letras, nós poderíamos. Então, muito tranquilo aqui a parte de classificação, né? Percebam também que os números podem ser classificados. Então, aqui vocês podem ver que tá de forma aleatória. Se eu clicar aqui, ele vem do menor, dos menores valores, ali até a gente alcançar os maiores valores. Aqui tem bastante, essa tabela é bem grande. Então, dá também para a gente fazer uma classificação com subníveis. Então, aqui a gente viu que a gente clica individualmente numa célula para classificar uma coluna, né? E a gente pode também classificar com subníveis. O que é isso? Vamos dizer que aqui a gente queira o produto A, mas eu quero os produtos A mais caros no começo. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em classificar. Ah, detalhe, tá? Lembra que eu falei que eu queria clicar numa célula para antes, para depois fazer a classificação? Se eu por acaso selecionasse toda a coluna, presta bem atenção aqui, ó, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo, Alagoas. Se eu clicar agora em classificar, ele vai me perguntar se eu quero expandir a seleção, ou seja, eu mexo na tabela inteira, ou eu continuo só com a coluna que eu tô. Qual que é o problema e por que eu basicamente nunca vou usar essa seleção atual? Porque quando eu clicar em classificar, ó, Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo. Maranhão, Minas Gerais, Espírito Santo. Ou seja, nada mudou, só essa coluna. Então, na verdade, aqui, este não é o produto D, era um produto A, né? Então, a gente não quer fazer isso. Então, normalmente, o que a gente vai fazer? Vai expandir a seleção. Então, para isso é mais fácil simplesmente você não selecionar a coluna e sim clicar numa célulazinha que esteja ali por ali da coluna. Beleza. Então, ó, classificando, aqui já aparece o nível que a gente fez, né? Que é o do produto. A gente pode inclusive mudar por aqui mesmo e classificar, por exemplo, pelo preço da unidade. Mas por enquanto vamos deixar o produto e adicionar um subnível. Então aqui, lembra que eu falei que eu queria ver os totais maiores primeiro do produto A? Então vou colocar aqui total e do maior para o menor. Agora nós temos todas as classificações aqui do produto A com a ordem de valores de forma decrescente, tá ok? Então basicamente aí essa vai ser a nossa função principal ali do classificar para que a gente comece a trabalhar com essa organização dos dados, beleza? Bom, vamos falar agora de filtros avançados. A parte de filtros avançados do Excel é bem tranquila, na verdade, né? E ela vai ser muito útil para a gente quando a gente quiser visualizar dados de uma forma rápida ou até para transferir dados únicos, assim como remover duplicadas. Mas vamos por partes. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem uma tabela bem grande e aqui nós temos, por exemplo, vendedores, o produto que esses vendedores venderam e o valor total ali daquela venda, certo? Além da data. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma tabela, poderia ser aqui, por exemplo, por data e tudo mais, que uma tabela que filtre para a gente com base nisso daqui. Então vamos lá, vamos pensar assim. Aqui no começo a gente tem, vamos ver quanto de venda total. Se você olhar aqui, ó, no resumo gerencial, a gente vê que a soma aí deu 1.300.000 de todas as nossas vendas ali da empresa, certo? Então eu quero saber só a quantidade relativa às vendas da Clara e de monitores. Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui na ferramenta, clico em qualquer local da tabela, né? Posso selecioná-lo ou posso só clicar, porque quando eu clicar aqui, ele vai selecionar a tabela automaticamente para mim. E aí, a gente vem aqui no intervalo de critérios do filtro avançado e seleciona esses critérios aqui. Mas, para o Excel saber quais critérios, ele já sabe que ele vai ver o vendedor e o produto. Agora, qual vendedor e qual produto? Daí eu seleciono mais um quadradinho aqui para baixo. Poderia também, caso eu quisesse ver tanto as da Clara com monitor quanto do Pedro com notebook gamer, colocar ele aqui embaixo. Então, numa próxima a gente vai fazer. E aí, tendo selecionado agora Clara e monitor, eu vou dar um OK aqui.
agora ele me mostra só as vendas da Clara e só os produtos de monitor que ela vendeu, certo? E aí, se eu seleciono aqui, ó, olha que interessante, 26.800. Atentemos para um detalhe muito importante. Se a gente fizer a soma desses valores aqui, olha lá o que vai acontecer. Por quê? Porque essas células, as outras células, elas ainda estão contidas aqui dentro, certo? Então, na verdade, como provavelmente essa última venda ela acaba antes do final da tabela, se você for ver aqui, ela acaba em 330. E acaba em 367, por isso que não deu aquele 1.300.000 que a gente tinha visto, mas também não deu os 26.000, que é o real aqui que a gente está vendo. Então, como que a gente precisa fazer essa soma? A gente precisa usar a função de subtotal, que ela sim enxerga somente o que está sendo filtrado. Então, se a gente vier aqui na soma, né, ela tem várias funções dentro dela, a gente pode selecionar a soma, seleciona aqui todo o intervalo, daí a gente consegue ver aqui que este número já é exatamente o que a gente estava buscando, 26.800. Então, sempre que a gente for trabalhar com filtros, a gente utiliza a função subtotal. Beleza. Agora, e se eu quisesse ver mais de um vendedor ou quisesse outros critérios? Nós podemos também. Então, ó, vindo aqui em dados, a gente pode limpar o filtro, ou simplesmente a gente podia ter, como eu fiz esses dados aqui, né? Eu não queria dar um Ctrl Z aqui e voltado, mas normalmente a gente vai usar a função de limpar, né? Então, vamos dizer que eu quisesse ver todas as vendas do Bruno no período de, vamos ver aqui, nossa tabela tem 2021, que é mais tudo 2021 e vários meses, né? Até o mês 6 mais ou menos. E eu quero ver só as vendas dele do mês 2 até o mês 3. Então, como que eu posso fazer? Eu pago isso daqui. E aí eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, data. Daí agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar que a data tem que ser maior ou igual a... Vamos colocar aqui, por exemplo, 1/2/2021 e menor ou igual a 31/3/2021. Agora, o que que eu vou fazer? Eu poderia, inclusive, nem ter esse produto aqui, ó. Eu podia simplesmente fazer isso aqui e esquecer essa coluna e pegar só esses campos aqui de critério. Mas eu também posso deixar em branco. Para ele é a mesma coisa quando você deixa em branco ou quando você não coloca nenhum critério aqui. Como se você estivesse falando assim, o que tiver aqui tá bom. Então, o que que eu vou fazer agora? Venho aqui na tabela, filtro, desculpe, filtro avançado. E agora você vai selecionar o seu intervalo de critérios. Esqueci de colocar o Bruno aqui, né? Então vamos lá colocar Bruno. Então, agora sim a gente vem em filtro avançado, intervalo de critérios. Seleciona o seu intervalo de critérios e filtra aqui. Então, agora nós temos só as vendas do Bruno e só do período do mês 2 ao final do mês 3, certo? Como a gente não colocou nenhum critério aqui no produto ou no valor, ele continua mostrando todas as vendas ali que coincidem com esse período e com esse vendedor. Mesmo que aqui a gente tenha deixado o critério como produto, ele ainda assim não filtra, pois ele está vazio, certo? Então é um critério vazio. Percebam também que aqui, vamos limpar o filtro. Se a gente notar bem, a gente tem, por exemplo, Notebook Gamer e Notebook Pro. Se eu viesse aqui, vamos limpar agora o vendedor, colocar um filtro. E aí, antes disso, vamos colocar Notebook. E aí vamos ver o que vai acontecer. Afinal, a gente tem Notebook Gamer e Notebook Pro, correto? A gente vem, o nosso intervalo de critérios agora vai ser qualquer vendedor e um notebook. E ele consegue filtrar todos os que começam com notebook. Mas vamos dizer que a gente tivesse um caso diferente. E agora, vamos ver aqui, Mega, bateria Mega e notebook Mega, certo? Então agora a gente vai colocar aqui Mega. Vamos ver agora o que vai acontecer. Nosso intervalo de critérios é este aqui e pum, ele não achou nada. Por quê? Porque não começa com Mega. Então, para a gente
para a gente filtrar algo que contém aqui, então, por exemplo, a gente antes queria a linha de notebooks, mas se tivesse notebook na segunda palavra, ele não teria achado. Agora que a gente quer a linha mega, que está na segunda palavra, a gente não consegue achar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar entre asteriscos, que aí a gente está avisando para o Excel que contém esta palavra. Então, quando eu vier aqui em avançado, agora selecionando o mesmo intervalo lá, nem precisava mudar, dá um OK. Agora ele pega tudo que contém a palavra mega. Daí sim a gente consegue fazer essa filtragem, beleza? Então, sempre que a gente quiser, resuminho, sempre que a gente quiser colocar um critério qualquer, nós podemos colocar, se quiser deixar vazio, é a mesma coisa que não tivesse. Se a gente colocar um critério entre asteriscos, a gente vai conseguir pegar qualquer dado, resultado que contenha este valor, ou texto, né? Valor engloba tudo. Se nós quisermos colocar mais de um critério, porque aqui seria um critério para data, ser maior que tal, lá já que a data é um número, né? Ser acima de tal data. Mas se nós quisermos dois critérios, a gente pode colocar duas vezes a mesma coluna, certo? Assim como em outras funções, como soma C, conte C e tudo mais, você coloca duas vezes a mesma coluna usando um critério para cada. E aí você consegue colocar dois critérios numa coluna só. E aí, obviamente, nós temos como fazer mais de uma linha de critérios. Então, vamos lá. Vamos pegar todo mundo que foi da linha Mega, nesse período de vendas, e também as vendas do Rafael, do produto... vamos lá, Rafa, Notebook Gamer. E num valor total abaixo de 5.000. Vamos ver se tem alguma. E agora a gente vem aqui no filtro avançado. Agora a gente vai selecionar todo esse intervalo gigantesco aqui. E OK. Então, ó, vamos lá. Venda de Rafael, notebook 3.200. Entrou aqui nesse critério. Entrou até no de cima também. E se a gente... Ah, não, desculpa, notebook gamer. Vamos lá. Então, notebook gamer. Vamos ver qual é o próximo. Não tem nenhum. Por quê? Provavelmente por causa desse critério aqui. Então, vamos dizer que a gente estivesse falando maior que 4.000. E agora a gente vem aqui. Vamos limpar primeiro o filtro. E aí a gente filtra agora com o mesmo intervalo. Vamos procurar agora notebook gamer. Olha lá. Então, o Rafael conseguiu vender ali um notebook gamer agora com critério, porque os notebooks gamers são caros, né? Então, não tinha nenhum abaixo de 5.000. Então, o Rafa conseguiu ali vender esse notebook aqui e cair nesse segundo critério. Por que a gente tem certeza que está nesse segundo critério? Porque senão ele precisaria conter a palavra mega no produto. E aqui não tem a palavra mega, né? Então, nós conseguimos fazer dois filtros paralelos. Então, aqui, por exemplo, a Luísa, bateria mega. Clara, bateria mega. Até esse daqui do Rafael aqui, ó, notebook mega, certo? Não é um notebook gamer, mas entrou aqui nesse primeiro. Então, a gente pode usar o filtro avançado desta forma. Infelizmente, antes do Office 365, não tem uma forma prática de automatizar esse filtro avançado, né? A não ser que você use, por exemplo, uma macro. Mas, assunto para outras aulas. Então, o que é muito interessante nesse filtro avançado também que você pode fazer? Vamos limpar ele aqui. E agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar, por exemplo, dá até para você fazer em outra planilha, mas eu vou fazer aqui do lado. Então, vamos dizer que você quer saber todos os produtos que tem na empresa. Vamos dizer que tivessem diversos e diversos produtos. O que você poderia fazer? Você vem aqui em filtro avançado, copiar para outro local. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai jogar todos os produtos daquela tabela. Então, você vai pegar o seu intervalo de critérios, produto, certo? Por quê? Porque você não quer nenhum produto específico, você quer todos. Copiar para produto também. Por quê? Porque eu não quero que ele copie todas as colunas, eu quero que ele copie só a produto. E aí, copiar somente registros exclusivos. Se eu não marcasse essa opção, ele ia simplesmente jogar os produtos aqui na mesma ordem que a gente tem, certo? Notebook gamer, notebook gamer. Porém, se eu fizer isso daqui, se eu fizer, vamos lá, Ctrl seta para baixo, deleta tudo, Ctrl Shift seta para baixo, desculpe. E aí, ó, avançado novamente, vou selecionar aqui só esse critério e eu vou selecionar para copiar só
a coluna de produtos, só que agora eu vou marcar somente registros exclusivos. E agora olha o que vai acontecer, ele copiou todos os produtos da empresa para mim. Então se você tivesse um almoxerifado lá com diversos produtos, você conseguiria, por exemplo, dessa forma, tá rapidamente fazendo um inventário ali de todos os produtos disponíveis na empresa, certo?